Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas, inscritos e você que ainda não é inscrito no nosso canal mensagemdaultimahora.org.br, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse nosso momento de reflexão da Palavra de Deus. Nosso objetivo com esses conteúdos, com os hinos que nós postamos, com as reflexões da Palavra de Deus, temos reiterado aqui, dito reiteradas vezes, tem o objetivo de contribuir com a nossa fé, contribuir com a fé de todos aqueles que desejam elevar o seu nível de fé, que tem o desejo de ser um verdadeiro, uma verdadeira cristão, cristã, um crente em Jesus, que deseja ter a sua fé firmada na palavra, que deseja viver aquilo que Jesus prometeu: paz na alma, segurança de vida eterna. E a segurança de vida eterna só é possível quando nós seguimos o plano de salvação de Deus. Não um plano de salvação ou um plano ou um planejamento ou uma linha ideológica, uma ideologia, uma filosofia, uma linha humana. Não. Para nós alcançarmos segurança de vida eterna, para termos certeza da nossa fé e certeza de que estamos no que é verdadeiro, lá no nosso interior. Porque às vezes a gente fala que a gente crê, que a gente confia e que a gente acredita no que nós estamos seguindo, mas lá no fundo da nossa alma nós ainda temos alguma dúvida, né? Então, para nós termos lá no fundo da nossa alma, quando nós perguntamos para nós mesmos: eu estou seguro do que eu creio? De verdade, eu estou seguro do que eu creio? Estou no que é verdadeiro? Nisso que eu creio, que eu confio a minha fé, vai verdadeiramente me levar à vida eterna, a entrar pelos portais eternos, ou eu ainda tenho dúvida? Não é? Então, se eu ainda tenho dúvida, é porque certamente ou eu ainda não alcancei a fé verdadeira, ou eu estou confiando em um argumento, em um credo, em estar afiliado a uma organização, alguma teologia, alguma ideologia, alguma linha religiosa que não está deixando a minha fé segura, não é? E esse exame cabe a cada um de nós. O caminho, prezados irmãos, é a palavra de Deus, mas não a palavra de Deus, a simples leitura da palavra de Deus. A leitura simples da palavra de Deus, ou seja, simplesmente pegarmos as escrituras, a Bíblia e lê-la, ela fica num nível de informação. Ela não caminha para o nível de conhecimento. O nível de conhecimento é quando nós lemos, podemos compreender o que estamos lendo, e aquilo vem para a nossa alma e é transformado na nossa alma como alimento. Aquilo entra porque nós verdadeiramente compreendemos com o nosso coração, nós lemos compreendendo aquilo que estamos lendo. Então isso é conhecimento, né? Agora, quem é que nos pode levar a esse nível de ler e compreender? Somente o Espírito Santo. Se você é um leitor da Bíblia, você sabe. Inclusive citamos aqui, frequentemente estamos lembrando disso, porque isso é fundamental para a nossa fé, não é? Essa é o segredo, vamos dizer assim, de ser cristão. Ser evangélico é fácil, relativamente fácil. Basta nos
nos afiliarmos a alguma religião evangélica, podemos nos identificar como evangélicos. Agora, ser cristão é ser discípulo, é distanciar-se das multidões e receber o evangelho diretamente de Deus, como acontecia com os discípulos. Isso é mais profundo. E a Bíblia nos mostra que Israel caiu e hoje tem acontecido. A história se repete, né? Os ditos evangélicos hoje têm caído, têm estado em confusão. Por quê? Exatamente por falta de conhecimento. Aqui em Oséias, estou com a minha Bíblia aberta aqui em Oséias capítulo 4, e Deus está chamando a atenção dos israelitas e disse que aqui no versículo, nós vamos chegar lá, mas aqui no versículo 6 ele diz: o meu povo foi destruído exatamente por falta de conhecimento. Eles tinham informações, eles liam as escrituras, mas liam sem compreender. E isso fazia com que não houvesse a construção de conhecimento. As pessoas têm sustentado a sua fé em informações. Vão nas igrejas, ouvem, parecem que saem dali cheias, mexem com as emoções, saem dali emocionados. Ficou no nível da informação. Conhecimento só acontece quando o Espírito Santo abre a nossa mente, e é somente Ele que pode fazer isso. E aí nós passamos a compreender as Escrituras. É que existe um meio para que isso aconteça. E as pessoas recusam-se o meio. As pessoas recusam-se à voz de Deus, ouvir a voz de Deus. As pessoas querem ouvir vozes que não são a voz de Deus, às vezes são mais agradáveis, não é? São coniventes com coisas que elas não querem abrir mão, não querem renunciar, não querem deixar de lado, são coisas do mundo que elas querem trazer e ir levando junto. Querem ser evangélicas, mas um pé na palavra e um pé no mundo, e assim vão caminhando, e as vozes que elas ouvem aceitam estas coisas, porque é a palavra misturada com outras questões, com outros interesses, com interesses de construir grandes templos e de trazer, de angariar grandes multidões, não é? Mas aí fica no nível das multidões. E Jesus abria o entendimento, estamos citando as Escrituras, se você é um leitor da Bíblia, você sabe do que estamos citando. Jesus abriu o entendimento dos discípulos, daqueles poucos discípulos que se distanciava das grandes multidões, vamos dizer, das grandes multidões evangélicas, e vinha e agia como um cristão. Isso é profundo, pense um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui em Oséias capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade. As pessoas têm aceitado a palavra misturada com o que não é verdade. Ou às vezes uma verdade, mas com 1% de mentira, que é a maior mentira que já se contou e que ainda se conta até hoje. Parece verdade, mas está misturado com mentira. Nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Então Deus abominou, Deus houve essa contenda, Deus desagradou-se do povo dele, Israel, exatamente por quê? Porque eles deixaram de ter conhecimento. E conhecimento nós acabamos de explicar como é que vem o conhecimento, não é? Explicamos há pouco o que é ficarmos no nível da informação e irmos ao nível do conhecimento. Conhecimento, construir conhecimento dá trabalho? Sim, dá bastante trabalho. Porque nós temos que analisar, temos que refletir, temos que
ter um tempo dedicado, né? Dá trabalho. Por isso que é mais fácil ficar no nível da informação. É mais fácil nos alimentarmos apenas da informação. Mas Deus está aqui desagradando-se com o seu povo, exatamente porque eles não tinham conhecimento. Então, aqui no versículo 6, onde nós já citamos uma parte anteriormente, Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 4, diz: o meu povo foi destruído. O que tem acontecido hoje com o povo, com o mundo religioso? O que tem acontecido? Está tudo destruído, misturado com tantas coisas do mundo, trazendo para dentro da igreja sistemas humanos, formas de organização humanas. Já não se ouve mais Deus falar nas organizações. Por quê? Porque organizou-se, denominou-se. Há muito mais de homem do que de Deus, há muito pouco de Deus nas religiões hoje. Ainda há Deus? Não podemos negar que há, porque se há manifestação de curas, se há manifestação de bênçãos, Jesus está operando ali. Mas veja que a atuação, isso por ser tão importante, você vai ouvir aqui nós trazendo isso à lembrança frequentemente. Jesus tratava com as grandes multidões de uma forma, com os discípulos ele tratava de outra. E então, o que é que você quer ser? De que lado que você quer ficar? Do lado das grandes multidões, que só iam atrás de Jesus para receber bênçãos, mas que não tinha e que morreram sem ter vida eterna? Ou você deseja a vida eterna? Você deseja herdar os céus? Se você deseja herdar os céus, então não dá certo andar com as multidões. Não basta ser evangélico, você tem que ser cristão. E ser cristão é alinhar-se com a palavra, é buscar construir conhecimento, mas isso somente o Espírito Santo é que te dá. É abertura, é somente Ele que dá essa abertura na sua, na minha mente, para que possamos ler e compreender, para que possamos receber, ouvir a voz de Deus. Agora, prezados e prezadas, como alinhar-se? Como identificar qual é o caminho que nos leva a tornar-se um cristão, diferentemente de ser apenas evangélico? A forma de Deus, a maneira de Deus trabalhar, sempre foi e sempre será através de profetas. E Deus tem enviado para os nossos dias uma mensagem que nos posiciona. Se nós confiarmos na mensagem, se você ainda não conhece, indicamos que você acesse o link abaixo de todos os nossos vídeos para uma série que chama Você Crê na Bíblia? Uma série de vídeos onde nós apresentamos o plano de salvação de Deus para os nossos dias, para a humanidade, e a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, que nos leva a esse posicionamento. E se você já conhece, já sabe do que estamos tratando, do que estamos falando, confie na mensagem. Não há outro meio de nós deixarmos de ser evangélicos para sermos verdadeiros cristãos, senão confiando a nossa fé em algo que vem diretamente de Deus para nós. Então não pode haver dúvidas. Nós temos que ter muito claro o que é ser cristão, diferentemente do que é ser evangélico. E aí, uma vez que tenhamos consciência dessa diferença, o que temos que fazer? Fazer como os discípulos faziam, ter postura de cristão, atitude de cristão, alimentando cada vez mais a nossa alma, não de informações apenas,
mas de conhecimento, nos dedicando à construção de conhecimento, que é ler, meditar, orar, mas direcionado pelo Espírito Santo. Não há dúvida que esse é o caminho. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus te leve a compreender não somente o seu plano, o plano de salvação que ele tem para a humanidade, mas também essa maneira de que ele nos mostra, de que ele nos orienta para que nós possamos sair desta vivência baseada em informações e vir para a construção de conhecimento, que é somente o Espírito Santo em nós que nos possibilita viver, não é? Baseado no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra. Prezados, nós ficamos por aqui, desejando que Deus continue falando ao seu coração e nós nos falamos em breve numa nova postagem. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.